Amém. Clica assim comigo. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito Santo. As graças a Deus, que já nos deu a vitória. Por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos dando glória, glória, glória. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse momento de oração, ó Pai, me coloco diante da Tua santa presença. Nesse culto, meu Pai, nesta noite de sábado, ó Pai, para falar a Tua palavra, meu Senhor. Ore, igreja, ore, clame a Deus para falar, meu Pai, como o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Repreende toda a frieza, meu Pai. Repreenda, meu Pai, toda a obra da inveja, meu Deus, contra o Teu povo, contra o Teu ministério, Senhor. Jesus querido, venha falar fortemente aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. E as palmas bem alegres para Jesus. Quero saudar também nossos irmãos ouvintes de todo o Brasil e toda a terra do canal Defesa Sã Doutrina em PDA 1962. Hoje, sábado, dia 29 de agosto, aproximadamente São Paulo, 8h43, em horário de Brasília. Quero partilhar com vocês agora a palavra de Deus. Louvado seja Deus na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3 a seguir. Pega a Santa Bíblia aí agora, em nome de Jesus Cristo. Que Deus tenha uma palavra profética para o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3. O tema dessa mensagem revelada pelo Espírito Santo é sobre a inveja, irmãos. A inveja é um pecado terrível que está no coração de muitos para querer impedir a obra de Deus na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida ministerial, né? Na vida familiar. Mas maior, como diz a Bíblia, maior é Deus que está em nossas vidas do que o que está no mundo. Estamos nessa grande campanha. O livramento de Deus em minha vida e meus projetos nas mãos de Deus. Aleluia. Então prega a sua Bíblia aí agora, com o irmão Emerson Nunes. Louvado seja Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimentos e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa ganho. Aparta-te dos tais. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, venha falar conosco. Clama a Deus com alta voz. Oh meu Deus, venha falar com o teu povo. Venha falar com a tua igreja querida. O que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Contempla os ouvintes também aqui agora, que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem, vão ouvir, ó Pai. Fala conosco, meu Deus, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Amém. Podeis se assentar, igreja, no meu coração. As palmas bem alegres para Jesus. Querida igreja, eis aí a palavra de Deus, a primeira carta de Paulo a Timóteo, escrevendo essa carta a seu discípulo Timóteo, um jovem levantado por Deus para pregar a palavra de Deus. Paulo, muitas vezes em suas viagens, não podia estar presente na igreja que ele dirigia, qual era pastor, mas deixava na mão daquele jovem levantado por Deus. E nas cartas de 1 Timóteo, a igreja está passando por algumas dificuldades: perseguição política,
perseguição religiosa por parte de seitas e heresias. E no capítulo 6, verso 3, Paulo é informado pelo Espírito Santo sobre os acontecimentos que estavam ocorrendo dentro da igreja. E o seu discípulo Timóteo, em obediência a Deus e ao pastor Paulo, falava para ele, louvado seja Deus, os acontecimentos. E Paulo, cheio do Espírito Santo, muitas vezes em suas prisões, porque devido a pregar a verdade, Paulo era muito perseguido, escarnecido, chicoteado, desprezado. Paulo pregava a verdade sem rodeio, entregava aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe ordenava, sem medo. Louvado seja Deus. O homem de Deus, qual exortou até mesmo o presidente da igreja primitiva, apóstolo Pedro, diante de hipocrisia, ele exortou. O apóstolo Paulo, um homem que passou aproximadamente 14 anos se preparando para pregar, para evangelizar, sendo escarnecido, sendo isolado, porque pregava e entregava o recado de Deus sem medo. E uma das suas prisões, ele começa agora para receber a revelação de Deus. Ele então é informado pelo seu discípulo Timóteo os acontecimentos que estavam acontecendo, apostasia. Louvasse a Deus. No capítulo 1, louvado seja Deus, verso 13, ele dá uma ordem a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que fizesse em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões de que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Aleluia. A igreja primitiva também de Éfeso, como diz lá no Apocalipse, qual os apóstolos botavam à prova aquele que dizia ser apóstolo, não são, que eram os Nicolaítas. Nicolaítas eram conquistadores de povos, eram obreiros rebeldes que dividiram a igreja primitiva e com suas palavras persuasivas influenciavam o povo ao mundanismo, abandonaram a sã doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Tempo difícil que a igreja estava passando. E por que esses homens dividiram a igreja? Porque eles não suportaram a sã doutrina que era pregada. Por causa da inveja, irmãos. A inveja é uma enfermidade espiritual, carnal, infernal, que prende a alma do indivíduo e lança no inferno todos aqueles que obtêm. A inveja é um dos pecados capital, que atrai adultérios, soberba, dissensões, divisões, que faz com que o homem se afaste de Deus. Muitas vezes nós pregamos sim sobre o mundanismo que está na igreja, através da vaidade, da sensualidade, da corrupção, da apostasia. Mas a igreja nesses últimos dias, como aconteceu aqui, também está enferma com o mundo da arrogância, o mundo do ódio. Não pensa você que homicidas é só aquele que mata literalmente com revólver. Homicidas é todos aqueles que odeiam seu irmão. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é um homicida, e nenhum homicida tem parte no reino do céu. Tudo isso causa por causa da inveja. Não importa ver o sucesso daquele irmão, daquela irmã, que está levantado por Deus. Ele não conhece o contexto histórico daquele irmão, para onde ele está hoje. Ele sangrou seus joelhos, passou humilhação, passou desprezo, passou por enfermidade, passou por perca de muitas pessoas da sua família, passou até mesmo necessidade de pão. Era o que acontecia. Então aqui o Timóteo, como foi levantado por Deus para pregar a palavra, um jovem simples e humilde, aqueles que se achavam sabições, se achavam entendidos, achavam homens que eram, só porque tinham cargos, eram mais velhos. Não estou dizendo, não estou desprezando os irmãos mais velhos, mas acontece muitos irmãos, só porque tem muitos tempos de igreja, despreza aquele novo convertido, só porque ele tem uma sabedoria na palavra. Deus levantou um jovem, um irmão humilde, para exortar e pregar, também ele não aceita. Aleluia. Isso é o que o mundo também da igreja.
achamos tais de anticristos. Tem um anticristo à destra do Apocalipse, a última de todas. Mas muitos se têm feito como anticristos, inimigo da verdade, um opositor de Cristo. Por que são assim? Porque São João 14,17 diz: o Espírito Santo, qual o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, quem está no mundo do ódio, da inveja, da soberba, não tem o Espírito Santo de Deus. E se ele não tem o Espírito Santo de Deus, Paulo advertiu Timóteo, e o Espírito Santo nos adverte aqui hoje, diante para os irmãos que estão passando tribulações, luta, perseguições dentro da igreja, por pastores rebeldes e mundanos, e bosses liderados por lobos. Porque Paulo diz em outro texto: chegará um tempo que não suportarão a sua doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si maltões, pastores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Quem não tem o Espírito Santo não gosta de ouvir a verdade contra o adultério, contra a prostituição, contra o divórcio segundo o casamento, contra a televisão, contra as redes sociais satânicas, contra o mundanismo, contra a sexualidade. Ele não suporta. Ele quer ouvir fábulas, evangelho de blá blá blá, que só prega só hoje, aqui e agora, mas não prega o reino do céu. E pregar o reino do céu não é só pregar as belezas do céu, não. Pregar o reino do céu é o evangelho do novo nascimento. Quem não só tem que parar de fazer as coisas mundanas, mas deixar de gostar de fazer o que fazia. Não querem negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus, seguir o caminho da porta estreita. Porque não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Muitos só tem nome de cristão, só tem nome que está na igreja, mas o coração é arrogante, é soberbo, é adulto, é mentiroso. Precisa de novo nascimento. Então, quando houve essas repreensões e houve Deus levantar os humildes irmãos para pregar a verdade, nutre ódio em seu coração. Por quê? Outro texto diz: é misto que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a igreja primitiva passava essas perseguições. Timóteo passou essas perseguições. E Paulo diz: ora, fim, o mandamento é a caridade. Dê um coração puro, ele deu uma boa consciência, ele deu uma fé não fingida, não que desviando alguns se entregar a vãs contendas, que não sejam doutores de lei, e não entendendo nem do que dizem, nem o que se afirma, sabendo porém que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Pessoas fingidas, falsas, que demonstram uma coisa, mas não é nada daquilo. Sepulcro caiado, raça de víboras, hipocrisia, mentira. Por isso que persegue você, meu irmão. Se vê você abençoado por Deus em algum emprego, uma bênção financeira de Deus, Deus que abençoa, uma vida ministerial boa, muitos não aceitam porque tem inveja. Mas Deus diz na sua palavra: maior o que está em nós do que o que estão neles. Porque o crente, por que tem amor, que não é fingido? Porque mesmo diante desses esforços crentes que estão em nosso meio, nós, além de ter a santificação do corpo, da alma e do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito Santo. Você pensa que o Espírito Santo, mas só você falar em língua, profetizar, orar por revelação, não é isso não. Porque muitos vão chegar aquele dia: orei, peguei, expulsei demônio, fiz maravilhas, apartai-vos de mim. O verdadeiro governo do Espírito Santo faz parte disso, mas é o homem ser manso e humilde de coração. Gálatas 5:22, amor, paz, temperança, longanimidade e mansidão. Glória a Deus. Onde muitos não têm. Quantos entregam a voz contenda por meio das redes sociais satânicas, por meio das mídias sociais do YouTube, porque eles não suportam a sua doutrina, estão aplaudindo os homens e não contam a verdade, porque não são ovelhas de Cristo. Palmas para Jesus, irmãos. A Bíblia fala que
sabendo isso, a lei não é lei. Tá pura é o justo, mas para os injustos é obstinado, para os ímpios, pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas, matricidas, e para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores, homens, para os mentirosos, para que perjuros e para que for contrário à sã doutrina. Quantos estão crescendo dessa maneira dentro da casa de Deus? Por quê? Outro texto diz, o Senhor Jesus lhe falou, porque muitos são infatíveis os sinais da volta de Jesus, os sinais da economia, crise, fome, os sinais da natureza, erupções de vulcões, abalo sísmico de terremotos, furacões, maremotos, tsunami. Não é só isso não. Um dos maiores sinais proféticos da volta de Jesus seria a apostasia da igreja, o abandono. O que é apostasia? O abandono, deixar o certo. Aquele que andava certo passasse errado, se desviar da verdade, se prevaricar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, que opera em seu coração é Satanás, porque o diabo é pai da mentira, e todo aquele que vem da mentira também não gosta dos profetas de Deus que pregam a verdade. Glória a Deus, aleluia. Porque senão o tempo eles não suportam. Então quando Paulo prega aqui também sobre apostasia, que muitos abandonariam o amor, a santidade, a sã doutrina eclesiástica, bíblica, como pregavam os apóstolos, o Espírito expressamente diz que alguns dos últimos tempos, um sinal profético, se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você está vendo a doutrina de demônio, o ocultismo, o misticismo, o sincretismo religioso, a necromancia dentro de muitas igrejas, disfarçado de dom do Espírito Santo. Buscar os melhores dons com zelo. Nosso Deus é Deus de bagunça e de confusão. João também diz, filhinhos amados, provai os espíritos se são de Deus. O que é provar? Submeta a um teste a igreja, aos louvores, as profecias, as pregações, se tem respaldo bíblico com os 2000 anos de história da igreja. Mas como que você vai provar? Se você é um crente que ora, jejuma e lê a Bíblia. Mas devido à apostasia, que abandonaram essa sã doutrina, estão sendo levados por essas vãs doutrinas. Paulo já advertiu sobre isso. E você está vendo hoje, Paulo, diante das perseguições, ele fala, irmãos, sejam imitadores das igrejas da Judeia. E Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo no falar, no agir, no andar, no se vestir, na mansidão. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o que acontece hoje? Deus, quando levanta o irmão Emerson Nunes, através da oração, dos dons, da revelação, não só eu, mas mais irmãos, acontece isso aqui, ó. No capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, e delira acerca de questões em contendas e palavras, cheio de porfia. Que é porfia? Teimosia, blasfêmia. Vão blasfemando o Espírito Santo. Ah, que o irmão Emerson Nunes, tal pastor, quer copiar pastorar, pastor fundador de tal igreja. É soberbo e nada sabe. Estão delirando acerca de questões e contendo de palavra. Falsas visões e revelações de anticristo, de visões que já blasfemaram contra o Espírito Santo e estão influenciando o povo a blasfemar também. Porque nós temos sim admiração pelos homens de Deus do passado, pelos patriarcas, mas não confunda admiração com idolatria. Ninguém é insubstituível nessa terra. Você vê pelo passado, Abraão morreu, partiu, Deus levantou Isaac. Isaac partiu, Deus levantou Jacó.
O Moisés partiu, Deus levantou Josué. Josué partiu, Deus levantou os Gideões. Até o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, Ele levantou os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos partiram, Deus levantou remanescentes. E assim vai de geração em geração. Porque os profetas, eles sobem com Jesus para a glória. Encerrou a carreira. Mas o Espírito Santo, qual usou eles, continua na terra, no coração de todos aqueles que dão lugar a Deus na santidade, na oração e no jejum. O próprio Senhor Jesus falou: e para as obras que eu faço. Aí Jesus usa uma figura de linguagem, forte expressão, através da sua humildade, que ninguém faz mais sinais para ver que Jesus. Mas Jesus usa esse termo para calar a boca do soberbo e falar grandes sinais de prodígio, até mais do que eu fiz. Aleluia. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Esses homens não têm a graça do Espírito Santo de ganhar almas. Pescadores de aquário que querem fama no YouTube, nas redes sociais. Para quê? Para ganhar nome, puxando o tapete dos outros, com blasfêmias ruins e suspeitos, porque eles não têm o Espírito Santo para ganhar alma, então ele vai atrás dos crentes. Porque quem tem o Espírito Santo, ele prega a verdade e convence os pecadores a mudar de vida. Então, como ele não tem isso, ele não te inveja aquele irmão. Ah, aquele irmão está copiando tal. Mas tem como você copiar o som do Curas e Milagres que vocês estão vendo aqui? São soberbos e nada sabe, e dele acerca de questões, de contendas e palavras, cheio de invejas, não tem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas Deus revelou para ele. Mentira! Toda profecia e revelação tem que ter respaldo bíblico. Deus não pode levantar aquela pessoa igual àquele homem, mas pode levantar até melhor. Se ele tem a voz parecida, igual a oratória parecida, amém, é o Espírito Santo falando na boca dele. Tem sim os gurus, os falsos, que usam isso por deboche, gozações. Não estou falando nesse caso, mas tem irmãos que seguem a palavra, porque se espelhou naquele homem de Deus que é usado pelo Espírito Santo. Palmas para Jesus. O próprio Deus, usando Paulo, disse acerca desses homens, cheio de inveja, em 2 Tessalonicenses 3, verso 6: mandamos vós, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que nos recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém nos imitar-nos, pois que não nós andemos desordenadamente entre vós. Deus está falando para você se apartar desses homens, desses supostos pastores, desses divisores que estão cheios de inveja, são entregados a vãs contendas. Olha o tanto de contendas você vê aí nessas mídias. É místico os escândalos, mas ai de quem vem. Palmas para Jesus, irmãos. A Bíblia diz também, em Hebreus capítulo 13, lembrar a palavra de Deus, a fé do quais imitai atentando para a sua maneira de viver. Está vendo? E se você está blasfemando o irmão Emerson Nunes, ouvinte de algum irmão, você não está blasfemando de nós. Vocês estão blasfemando da voz do Espírito Santo que fala em nossa boca, que prega a santidade, a doutrina e vive ela. Quem prega e não vive, e ninguém sabe, está um oculto, tem Deus para julgar no último dia. E se viver de engano na minha casa, diz a palavra, Salmo 101, verso 7, não permanece. Porque Deus julga os que estão fora, diz a Bíblia, em Coríntios 5, para Jesus. Mas por que esses homens estão falando isso? Quando vê o irmão Emerson pregar acerca das redes sociais, das filmagens mundanas do YouTube, por que eles estão contra? É o que Paulo falou em Romanos 16. Glória a Deus. Palmas para Jesus.
verso 17. E rogo vós, irmãos, que notem os que promovem dissensões. Dissensões é defamação. Pessoa com inveja, calúnia, difamando aquele irmão, mentindo acerca daquele irmão, mandando recadinho no YouTube. Toma vergonha na sua cara. Se você tem fé em Deus, fala face a face, como era João Batista, foi na cara de Herodes e disse: Herodes Antipas, você está com a mulher do seu irmão Filipe, e vós está em adultério. Jesus, na cara dos fariseus, chamava de adúlteros, raças de víboras, hipócrita, sepulcro caiado. E a Bíblia também diz, Timóteo 5,20, porque Paulo, quando começou a pregar, o povo começou a se alvoroçar, os rebeldes. Não pode falar isso, que constrange. Aos que pecaram na igreja, repreenda na presença de todos, para que os outros vejam, venham ter temor. Se não houver profecia, o povo se corrompe, diz a Bíblia. Meus irmãos. Então quem são eles que não se conformam? Aí ele não pode convencer aquele irmão que é cheio do Espírito Santo, que ele é Bíblia. Ele vai até daquele simples novo convertido, está começando agora com suas palavras lisonjas, persuasivas, mentirosa, usando sofisma para enganar. Porque olha que Paulo diz ao Romanos 16, 17. Ele está rogando para os irmãos. O Espírito Santo está rogando a vocês. Cuidado com muitos desses pregadores dessas redes sociais e do YouTube. Tem homem de Deus que prega no YouTube, mas provai. Rogo para os irmãos que não tem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse, desviai-vos deles. Nossa igreja, distorcendo a doutrina, removendo os marcos antigos que os vossos pais deixou, o pessoal desvia deles, são dissensões. São os mesmos demônios que usou os nicolaítas, que tentou persuadir o povo a se desviar. Os conquistadores de povos são adúlteros. Judas 1,19, vós são divisões sexuais. Cuidado com eles. São lobos vestidos de ovelhas. São falsos profetas, assassinos de cristão. Como Paulo diz chorando, vós são inimigos da cruz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas com seu ventre e com suaves palavras ele sonja, engana o coração dos simples. Palavras lisonjeira. Você acha que ele está pregando alguma verdade doutrina ali, mas é lisonjo. Ele está pregando meia verdade, um fascismo do diabo, para convencer você a desistir de um pastor bíblico. Cuidado com eles. Há esses invejosos. Eles não têm o Espírito Santo. Estão promovidos pelo espírito da besta, porque andamos por fé e não por vista. Cuidado com eles, ovelha de Cristo. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus, oh meu Deus do céu, não nos ouve. Palmas para Jesus, igreja de Cristo. Desviai-vos deles. Então, quando Paulo começa a pregar acerca da apostasia, da rebeldia desses homens, eles começam a murmurar, eles começam a criticar. Aí Paulo vai confortar Timóteo, e o Espírito Santo está nos confortando aqui hoje. São soberbos. Está chamando você de crente louco, está chamando você de religioso, de legalista, de santão. Eles são soberbos, nada sabem. Eles deliram acerca de questões, são homens cheios de questões, homens soberbos, homens que gostam de debater. Desvia deles, só ore por eles assim: Senhor, faça segundo a sua vontade.
Porque a Bíblia diz em Provérbios 29: o homem soberbo, muitas vezes repreendido, endureça a servida, esse osso da nuca, que não se curva, e de repente será quebrado. Palmas para o Rei da Glória, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus, irmãos, está falando sobre esses tais. Se afaste deles, não dê ouvido a eles, não dê ouvido ao que eles falam. Fuja dela, povo meu. Eles não servem o Senhor Jesus Cristo. O Deus deles é o anticristo. O Deus deles é seu ventre. O Deus deles é o dinheiro, é o mamon. São oportunistas e fascistas e cativadores. Meus irmãos e minhas irmãs, esse câncer da inveja está em muitos corações, mas só habita no coração dos homens impuros, que não tem o novo nascimento de Deus em sua vida, que não tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Aleluia. Aleluia. São soberbos, que a Bíblia diz. Por que são soberbos? Eles não têm o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. O que é resiste? Deus vira o seu rosto, Deus repudia, Deus tem asco. Jeremias diz, profetizando: eis que sou contra ti, ó soberbos, e virá o dia que vou te castigar. Qual dia? No dia do juízo. Deus vai castigar os soberbos e invejosos. Deus tem usado os pequeninos, eles não têm aceitado, eles confiam em suas letras. Mas saiba que Deus ocultou essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e revelaste aos seus pequeninos. Glória. Palmas para Jesus, Igreja de Cristo. Irmãos, e não discute com eles. A Bíblia diz em Tito, capítulo 3, verso 9. Glória a Deus. 3, verso 9 e 10. Não entre em questões loucas acerca da genealogia, porque são coisas inúteis e vãs. Porque o homem herege, depois de alguma admoestação, evita, porque o tal está pervertido nas suas más ações, está em si mesmo já condenado. Palmas para Jesus, irmãos. O diabo está furioso aqui, irmãos, até com a transmissão, porque eu não prego com filmagem, entendeu, irmãos? Então o diabo está tentando aqui mudar, né? Mas está derrotado pelo sangue de Jesus. Se houve alguma filmagem aí, foi um erro, problema técnico aqui, viu, meus irmãos? Não me perdoe, amados irmãos e ouvintes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Palmas para Jesus. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vigiem com esses homens, vigiam acerca desses falsos profetas, porque são enganadores. Fuja deles. Bem-aventurados os que ouvem, os que lêem e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. E pessoas que estão dessa maneira, ainda há tempo de você se arrepender. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus abençoe. E as palmas para Jesus, irmãos. Glória. Quem recebeu essa palavra em seu coração, diz amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. E as palmas bem alegres para Jesus. Fique com Deus.